Olá, pessoal! Nessa aula 9 e 10 vamos estudar função constante e função afim. Vamos lá! Bom, pessoal, neste slide, nós vamos começar, vamos iniciar nosso estudo sobre função constante, tá certo? Primeiro, entendam que uma função constante é aquela que, para qualquer valor de x que escolhermos, que a gente determinar, o valor de y sempre será o mesmo. Vocês lembram que, acho que na aula anterior, a gente viu um gráfico em que a gente tinha uma linha reta sobre ele, assim como esses daqui, não é? Essas demonstrações, elas são de função constante, porque vocês percebam que o y não muda, né? Não importa o valor de x, né? O y sempre vai ser a mesma coisa. Então, basicamente, é como está aqui no slide, uma função constante é quando cada elemento x dos reais é associado sempre ao mesmo valor c dos reais, tá? Igual essa anotação aqui, tá? Por exemplo, se a função é f igual a 3, isso significa que para qualquer que seja o x, o y sempre será 3, tá? Então, observando esses gráficos aqui, como a gente já fez aquela análise anteriormente, a função constante sempre forma uma reta paralela ao eixo x. Vocês estão vendo isso aqui nesses gráficos. Passando pelo ponto, y é igual ao valor constante c, tá? Vocês percebam que não muda, é um valor só, tá? É constante, tá certo? Então, no primeiro gráfico aqui, nós temos y igual a 3, né? Nesse daqui. Então, a reta é paralela ao eixo x na altura 3, tá? Nós temos ali 0 para x e 3 para y, tá certo? No segundo gráfico, perceba que nós temos um y negativo, né? Então, a reta fica na altura menos 1, né? Abaixo do eixo x. A imagem da função constante sempre será um conjunto com um único elemento, ou seja, a imagem será igual a 1, tá certo? Porque o que acontece, pessoal, é basicamente isso daqui. Deixa eu mostrar aqui em forma de diagrama. Por exemplo, aqui eu tenho o diagrama A e aqui eu tenho o diagrama B. Nós já estudamos anteriormente que isso aqui vale para o X e isso aqui vale para o Y. E aqui nós temos uma relação. Então, por exemplo, qualquer valor que o X assumir, 0, 2, 4, percebam que o gráfico ele sempre está indo para somente um elemento lá no contradomínio. Aqui. O que está acontecendo, pessoal, é basicamente isso daqui. Que é a demonstração, por exemplo, né, desse primeiro gráfico aqui. Tá certo? Como ele é positivo, então ele ficou acima do x. Tá bom? Bom, pessoal, né? Agora vamos para a função identidade, tá certo? Essa função, ela é bem simples de compreender, tá? Eu vou ficar aqui no vídeo, não tem como eu alterar neste momento onde eu estou, a posição aqui do vídeo. Mas, posteriormente, quando eu fizer a edição, eu vou passar para outro lado, tá certo? Porque aqui eu estou cobrindo o gráfico, mas vai dar para a gente compreender, tá? Então, vejam só, esta função é bem simples, tá? Ela associa cada número a ele mesmo. Se você colocar o 2, o resultado é menos 2 para o y. Se você colocar o menos 1 para o x, o resultado é menos 1 para o y. Por isso, é chamada de identidade, porque mantém o valor original de x. A definição formal, pessoal, é basicamente, não é? Essa daqui. Resumindo, né? O que o autor diz aqui, ele quer dizer que uma função identidade é aquela onde f de x é igual a x, como nesse caso aqui, para todos x dos reais. Não é simples, né? No gráfico, que tá aqui abaixo, observem que ela forma uma reta que passa pela origem, não é? 0, 0. E segue exatamente na diagonal, ou seja, ela contém as bissetrizes do primeiro e terceiro quadrantes. Isso significa que ela passa pelos pontos onde o valor de x e de y são iguais, né? Como no caso aqui, pessoal, vamos lá. Como no caso aqui, ó, do 1 e do 1, aqui, ó, do 2 e do 2, né? Aqui a gente tem a origem, aí menos 1 para x e menos 1 para y, menos 2 para x e menos 2 para y, tá certo? Então, vocês percebam, pessoal, essa parte de representação do plano cartesiano, a gente precisa ter um cuidado, né? Inclusive, esse daqui foi um assunto da nossa aula anterior, né? Plano cartesiano, tá certo? Quando a gente tem aqui dois pontos, como, por exemplo, esses daqui, né, que estão sendo destacados para a função identidade, a gente tem aqui, ó, pessoal, o 2 e o 2, a gente sabe que esse aqui é para x e esse aqui é para y, tá bom? Outra coisa importante a ser destacada aqui é que a ordem dos elementos importa, não é?
para funções, tá certo? Para conjuntos não, mas para pares ordenados. Para conjuntos não, tá? Mas para pares ordenados sim. Então, vejam só, neste caso aqui, e somente neste caso em específico, se eu mudar a ordem dos meus pares da função de identidade, não vai alterar o valor. Porque vocês percebam que tanto eu tenho aqui 2 para x como 2 para y. Eu tenho menos 2 para x, menos 2 para y aqui. Então, são os mesmos valores, tá certo? Apesar de estarmos falando de coisas diferentes, né, de pontos diferentes, eles vão ser aqui os mesmos pelo fato de eles serem iguais, tá certo? Os valores. Tá bom? Outro ponto, pessoal, que eu já ia esquecendo de destacar, é que a imagem dessa função é o conjunto dos números reais, tá? Porque ela pode assumir qualquer valor real, tá? Dependendo do x que escolhermos, tá bom? A função de identidade, ela é muito importante porque é a base, pessoal, para que possamos entender o comportamento de outras funções, já que ela representa uma relação direta e proporcional entre x e y, tá bom? Então, pessoal, lembre-se dessa regra de plano cartesiano, né? De pares ordenados, tá bom? Que eles possuem uma ordem. Mas no caso da função de identidade, a gente não precisa se preocupar, tá? Porque, como são os mesmos elementos, independentemente da ordem, eles sempre vão estar naqueles pontos corretos, tá certo? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho, né, a respeito da função linear, né? Que é mais um passo importante no estudo das nossas funções aqui na nossa aula, tá certo? A função linear tem a forma ax, f de x igual a x, e esse a ele precisa ser diferente de zero. Isso significa que para cada valor de x, o valor de y será esse x multiplicado por um número fixo a que a gente determinar. Por exemplo, se eu disser, né, se eu determinar que a é igual a 2, cada valor de x será multiplicado por 2, e assim por diante, tá certo? Observem que no gráfico aqui abaixo, inclusive eu estou no meio, mas eu vou transferir o vídeo para o outro lado para que vocês possam visualizar. A função linear sempre passa pela origem 0, 0, né? Ali no meio, entre o gráfico, entre a abscissa e a ordenada, né? Ou seja, quando x é 0, y também é 0. E como a é diferente de 0, a reta nunca ficará parada. Ela sempre terá inclinação para cima ou para baixo, dependendo se a é positivo ou negativo, como a gente já viu naqueles slides lá anteriores, né? Acho que foi o anterior, tá? A imagem da função linear é todo o conjunto dos números reais, tá? Aqui, como tá aqui, tá exemplificando aqui no slide. A imagem é um conjunto dos números reais, ou seja, ela pode assumir qualquer valor dependendo do x escolhido, tá certo? Assim como foi destacado aqui no slide, tá? Então, para qualquer valor de y, sempre existe um x que satisfaça a função, tá? Mostrando que a função linear é sobrejetiva, tá? Nos reais, tá? Ou seja, a imagem é todos reais, né? Ou seja, essa combinação. Pessoal, agora vamos ver exemplos práticos, tá certo? De construção de gráficos da função linear, para fixarmos bem o conceito que a gente viu no slide anterior. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente temos a função y igual a 2x, né? Sabemos que uma reta é determinada por dois pontos distintos, né? O ponto x e o ponto y, no caso do R2, né? E no caso da função linear, um desses pontos é sempre a origem, ou seja, o ponto 0, 0, tá certo? É como se a reta, quando a gente pegasse o eixo das abscissas das ordenadas, a gente traçasse uma reta ali no ponto de encontro entre as duas, tá certo? Depois, né, a gente atribui um valor simples para x, por exemplo, x igual a 1, e calculamos o valor de y. Então, se x vai ser igual a 1, então y vai ser igual a 2 vezes 1, que vai ser igual a 2, que é basicamente o que está mostrando nessa primeira tabela aqui, tá? Ou seja, onde tem um x, a gente substitui pelo número 1. Dessa forma, y vai ser igual a 2 vezes 1, y vai ser igual a 2. Então, quando x for igual a 1, o y vai ser o 2, que é basicamente esse ponto aqui, ó, que está sendo mostrado no gráfico, tá certo? E como eu expliquei anteriormente, né, vejam que ele passa aqui pela origem, né, no ponto 0, 0, ou seja, quando os eixos ali se encontram, tá bom? Então, aqui no slide está dizendo assim, pelos pontos P, 0, 0 e Q, 1 e 2, traçamos a reta PQ, que é precisamente o gráfico da função dada, tá certo? Vamos lá. Com esses dois pontos, tá certo? Podemos traçar a reta, que é o gráfico da função y igual a 2x, tá? Então, basicamente, essa lei de correspondência aqui, a gente já estudou isso em aulas anteriores, corresponde a esse gráfico aqui,
tá certo? Nós poderíamos escolher outros valores também, como x igual a 2, x igual a 4, enfim, a menos 2, a menos 1. Como o conjunto sempre vai ser os reais, a gente pode assumir qualquer valor, tá certo? Pessoal, outra coisa também que eu havia esquecido de destacar observem que como o coeficiente A ele é positivo, né, A igual a 2, a reta está inclinada para cima, mostrando que à medida que x aumenta, o y também vai aumentar. Mas no segundo exemplo, a gente tem um negativo, né? A gente tem um número negativo, né? Y é igual a menos 2x aqui, né? Na nossa tabela. Então, fazemos o mesmo processo. Consideramos P, 0,0 está nesse gráfico desse lado, tá? Desse lado aqui. Porque sempre fica ao contrário aqui o vídeo. Mas aí eu vou trocar a posição do vídeo para que vocês possam visualizar o gráfico, tá certo? Então, a gente sempre vai assumir P00, né? Porque ele precisa passar ali pela origem, como o primeiro ponto. Agora, para x igual a 1, como foi escolhido aqui, a gente faz menos 2, vai ficar o seguinte, pessoal. Y igual a menos 2 vezes 1, tá? Y vai ser igual a menos 2, como está aqui, tá? Logo, temos o ponto 1 para x, né? No caso, o ponto Q vai ser 1 para x e menos 2 para y. Percebam que aqui, pessoal, a gente vai ter uma reta diferente do primeiro, né? Porque a gente tinha um ponto positivo, agora a gente tem um ponto negativo, né? Então, quando a gente traça essa reta, a gente obtém o gráfico dessa função y, né, igual a menos 2x, tá? Então, como eu já havia explicado anteriormente, observem que agora, né, nós temos o coeficiente A negativo, né? A igual a menos 2. A reta fica inclinada para baixo, né? Indicando que à medida que x aumenta, y ele vai diminuir. Então, com isso, podemos visualizar como o sinal e o valor do coeficiente A influenciam a inclinação da reta da função linear, tá certo? A gente precisa ter esse cuidado. Então, se A for positivo, a reta sobe. Se A for negativo, a reta desce. Quanto maior o valor absoluto de A, mais inclinada vai ficar a reta. Caros estudantes, finalmente chegamos, não é? A função afim, a função do primeiro grau, né? Que é mais uma etapa no nosso estudo de funções, né? Importantíssima, inclusive. Então, a função afim, ela tem essa forma aqui, né? F de x igual a x mais b. Aí o slide diz assim, uma aplicação de RE recebe o nome de função afim quando a cada x pertencente aos reais associa sempre o mesmo elemento a x mais b pertencente aos reais, em que A é diferente de zero e B são números. Tá, então vamos lá. Primeiramente, pessoal, antes da gente ver essa questão conceitual mesmo, na prática, como a gente tem os exemplos aqui abaixo, vamos entender algumas coisas, tá? A deve ser diferente de zero, né? Como no caso do slide anterior, que a gente viu aquela formulazinha lá, tá? Então, vê só, a gente tem aqui f de x igual a ax mais b, tá? Esse a aqui, pessoal, é chamado de coeficiente angular, tá certo? Angular. E o b é chamado de coeficiente linear, tá certo? Basicamente, o coeficiente angular, ele vai determinar a inclinação da reta, né? E o coeficiente linear, ele vai indicar onde a reta corta o eixo y, tá certo? Então, na prática, isso significa que além de ter uma inclinação determinada por A, né, pelo coeficiente angular, a reta pode estar descolada para cima ou para baixo no gráfico, dependendo do valor dB, tá? Então, vamos observar os exemplos aqui. O primeiro exemplo diz y igual a 3x mais 2, em que A é igual a 3 e B é igual a 2. A gente tem a inclinação para cima, não é, pessoal? Percebam que os valores eles são positivos, né? A gente teria 3 vezes 2, que daria 6 mais 2, que daria 5 para o y, tá certo? A gente tem o segundo ali, né? Y igual a menos 2x mais 1. Então, vocês percebam já que a reta vai ser inclinada para baixo, né? Corta o eixo y no 1, tá certo? Então, a gente faz essas análises, né, basicamente, para a gente entender o comportamento do gráfico. Então, pessoal, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Quando o valor de B é zero, a função afim se transforma em função linear, ou seja, a função linear é um caso particular da função afim. Com isso, podemos entender que, se A for maior que zero, a reta sobe da esquerda para a direita, e se o A for menor que zero, a reta desce
da esquerda para a direita, tá? O valor de B indica o ponto onde a reta toca o eixo Y, e indica também o deslocamento vertical da reta, tá certo?